Bom, item 6.5, um outro modelo, né? Vou falar agora da variação de entropia no modelo de gás ideal. Então, é uma equação específica, né? Uma forma de calcular a entropia para o modelo de gás ideal. Lembrando o modelo de gás ideal, né? Sempre insistindo que o modelo de gás ideal não é só a equação PV igual a RT. Um gás, para ser considerado como ideal, ele tem sim que respeitar essa equação, mas ele também ele tem duas outras propriedades que são função da temperatura. No caso, a energia interna, que é a função só da temperatura, e a entalpia, que também é função da temperatura, única e exclusivamente. Então, a energia interna eu posso calcular como CV de T dt, e a entalpia como CP de T dt. Não vamos entrar em detalhes, a gente já discutiu sobre esse modelo no capítulo 3. Tá? Reescrevi as equações TdS. Notem que eu passei, elas eram TdS do lado esquerdo aqui, eu passei o T para o outro lado. Só isso que eu fiz aqui. E vou substituir DH e DU pelas expressões do modelo de gás ideal. E vou chegar nessa situação aqui. Basicamente substituir DU e DH aqui, ó, na equação do TdS. Depois que eu integrar, eu vou ter, né, agora notem aqui no modelo de gás ideal, a variação de entropia ela não depende só de uma propriedade, eu preciso de duas propriedades para calcular ela, diferentemente do modelo de substância incompressível. Então aqui para calcular a entropia, eu posso fazer de duas formas, ou eu calculo ela em função da temperatura e do volume, ou eu calculo ela em função da temperatura e da pressão. É zero dessas duas equações aqui, ó. Ou eu calculo ela em função de CV, ou eu calculo ela em função de CP. Cuidado aqui, ó, é mais R log neperiano de V2 sobre V1, e aqui é menos R log neperiano de P2 sobre P1. A que a gente mais usa é de baixo aqui, mas posso usar de cima normalmente. É a mesma coisa. Tá? Então são expressões específicas para o cálculo da variação de entropia no modelo de gás ideal. Só posso usar se o modelo de gás ideal for válido. Bom, mais um detalhezinho, né? Quando eu estou usando as tabelas de gás ideal, tá? São as tabelas A22 e A23. A22 para o ar e A23 para algumas outras propriedades. Tá? Eu não tenho aqui, ó, a propriedade entropia, mas sim uma outra propriedade que eu chamei de que? Eu chamei não. É chamada de S0. Por que isso? Porque a tabela de gás ideal, ela tem as propriedades simplesmente em função você obtém as propriedades em função da temperatura. Eu tenho a entalpia, a energia interna em função da temperatura. Eu não consigo calcular a entropia simplesmente em função da temperatura. Eu preciso de algo mais para calcular a entropia. E é aí que eu preciso definir essa quantidade aqui, que seria o S0, que é a função só da temperatura. Com a ajuda desse S0, eu consigo calcular a entropia. Como é que eu faço isso? Vamos definir essa quantidade. Essa quantidade ela é definida como a integral de um T de referência, aqui um T', até a temperatura que eu quero, de Cp de T sobre T, dt. Certo? É uma definição. Eu defini uma propriedade termodinâmica em função da temperatura. Notem que eu posso fazer qualquer combinação de propriedades termodinâmicas, no caso Cp e temperatura aqui, eu vou resultar em uma outra propriedade termodinâmica. Aí qual é o truque aqui? Ó? O truque é o seguinte, ó, eu posso escrever essa integral aqui do lado direito, ó, eu vou trabalhar ela um pouquinho. Ó. Eu vou escrever que a integral de T1 até T2, né, eu mudei aqui, ó, tá? Aqui embaixo. Aí a mesma integral, só os limites são diferentes. Tá? Por quê? Porque eu normalmente estou trabalhando do estado 1 até o estado 2, que está na temperatura 1, que estão na temperatura 1 e na temperatura 2. Então aquela integral lá, eu vou integrar ela de T1 até T2. Tá? Lembrando das propriedades das integrais, não vou dar aula de cálculo aqui, tá? Vocês têm que lembrar isso. Então, mas essa integral aqui eu posso dividir ela em duas. Uma integral de T1 até uma temperatura intermediária T', mais uma integral de T' até a temperatura final. Então, estou dividindo em dois pedaços. É fácil de entender isso, né? Integral é a área abaixo da curva, então estou pegando em dois pedaços. Não tem dificuldade. Não vou fazer desenho, não vou ficar explicando isso aqui que é conteúdo de cálculo.
E aí eu vou arrumar as coisas, ó. Notem, ó, peguei essa parcela aqui, simplesmente movi para cá, não fiz nada. Aí eu peguei essa parcela aqui, ó, e inverti os limites, ó. Era de T1 até T', eu fiz de T' até T1. Notem que isso tem um custo. O custo é, eu inverto também o sinal da integral aqui. Também, propriedades de integração lá. Não vou ficar discutindo o mérito disso aqui. E aí eu reconheço que, ó, que essa quantidade aqui é um S0 de T2, que vai de T' até T2. E essa quantidade aqui é um S0 de T1, que vai de T' até T1. Consequentemente, eu posso calcular essa quantidade, a integral de T1 a T2 de Cp de T dt, sobre T, como S0 de T2 menos S0 de T1. Então, ó, essa quantidade aqui, ó, eu consigo calcular ela lá, ó, em função das propriedades na tabela. Por que que isso é importante? É o seguinte, ó, lembram dessa equação aqui? Ó, variação de entropia para um gás ideal, escrita em função do calor específico à pressão constante. O que, ó, essa integral aí, ó, que foi do slide anterior, né? É S0 de T2 menos S0 de T1. Então, ao invés de resolver essa integral, quando eu quiser calcular a variação de entropia, eu simplesmente vou na tabela. Ó. Então, a variação de entropia de T2, P2 e do estado T2, P2 e o estado T1, P1 vai ser igual a um S0 de T2 menos um S0 de T1 menos uma correçãozinha aqui, né, que depende do quê? Depende de uma outra propriedade, no caso, a temperatura. Então, notem que daí fica bem fácil de calcular a variação de entropia no modelo de gás ideal. Por quê? Porque eu, tendo as temperaturas, ó, eu vou lá na tabela, calculo S0 de T2 e S0 de T1. Os limites do meu processo, né? Início e fim do meu processo. E aí, com as pressões, eu corrijo. Então, não tem que integrar nada, a continha é fácil de fazer. Mais uma interpolação lá nas tabelas. Erro típico, que sempre acontece. Calcule a variação de entropia. Aí o cara vai lá na tabela, né? O cara não prestou atenção no que eu falei, ou não estava na aula, ou sei lá, ou não estudou o livro. Vai lá na tabela, vem S0 de T2 menos S0 de T1. Isso não é a variação de entropia. Isso é erro conceitual. Não vale o migué de que me esqueci de corrigir. Não, isso não vale. Isso para mim é erro conceitual. Tá? Então a variação de entropia não é S0 de T2 menos S0 de T1. Tá certo? Bom, posso escrever na base molar, né? Que é a mesma expressão, só que na base molar, que é interessante porque as tabelas estão nas bases molar, né? Só a tabela do ar que está na base máxima, as outras estão na base molar. Não posso esquecer isso também, né? Tem que prestar atenção.